Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso pré-prova da URGS, a chamada Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, essa prova, esse concurso vestibular, ele vai estar tendo seu início no dia 29/11, onde tu vai resolver aí questões das disciplinas de História, Língua Portuguesa, Literatura, a Matemática e você vai fazer uma redação em um período de 5 horas e meia. Pois bem, depois disso, você tem no dia seguinte, aí sim, no dia 30/11, a prova de Física, Geografia, a língua estrangeira, Química e o que nós vamos trabalhar hoje, Biologia. Aqui eu vou trabalhar contigo as probabilidades daqueles assuntos que podem ou não podem cair nessa prova, porque eu fiz uma análise das provas dos anos anteriores, como eu vou te mostrar agora, a seguir. Vem comigo então. Como eu te acabei de te falar, olha o que acontece. Essa aqui é uma análise feita das provas dos últimos 10 anos. E nos últimos 10 anos, o conteúdo da biologia que mais cai em prova está aquele, ó, citologia. Nos últimos 10 anos, a citologia representou aqui 24,8, ou seja, quase 25% da prova, ou seja, um quarto da tua prova. Lembrando que a prova de biologia, olha aqui, ó, depois da pandemia, por que não tem nada em 2021? Porque aqui não teve vestibular. O vestibular 2021 não teve, tá? Por isso está tudo zero aqui, ó. Isso aqui é em função da pandemia do Covid. Depois dessa não prova, a gente sai, lembrando disso, a gente sai de uma prova que tinha 25 questões para uma prova agora que tem 15 questões. Tá? Bom, o que é interessante aqui a gente perceber? Por exemplo, citologia. A citologia não baixou, ó, o número de questões. Se antes ela representava 25% da tua prova, ou seja, um quarto da tua prova, bom, então vamos pensar aqui, ó, agora ela representa um terço da tua prova. Cai mais questões de citologia. Tá? Então, cuidado bastante esse conteúdo, que a gente já vai ver o que cai dentro de citologia. A gente vai ser seguido de ecologia. Ecologia, normalmente, até 2020, era o conteúdo que estava lá no final da prova. Agora já não, tá? Agora não tem um local específico onde caem as questões de ecologia. Ela pode estar da metade para o início da prova, ela pode estar da metade para o final. Enfim, ecologia também representa aqui um grande volume de questões. Veja que depois disso nós temos aí em média de 2, 4, 2 questões no último vestibular. Então, sabe o que nós vamos dizer? Que para ecologia nós vamos esperar até 3 questões. Ok? Até 3 questões. Bom, depois disso, o que tu vai ter que cuidar aqui dentro? Das questões que atuam na zoologia e botânica. Tá? Zoologia e botânica é certo que vai estar lá presente na tua prova. A zoologia, ó, de 2 a 3 questões também, ó. Só que depois das provas que tem 15 questões, bom, então a gente está esperando até 2 questões. O que é característico da botânica? Só que olha a botânica aqui. Botânica está caindo só uma questão, ó. Tá vendo? Só uma questão. Então, eu vou esperar também de 1 ou 2 questões de botânica. Ah, em citologia eu não coloquei. Eu posso esperar de 4 a 5 questões. Tá, então, Dani, o que eu tenho que cuidar aqui? Outro ponto que é importante tu cuidar aqui dentro. As questões que falam sobre evolução. Aí tem um detalhe importante, evolução na prova da URGS não é fácil. São questões complexas, bem trabalhadas, conteudistas, e a gente sabe que as questões que envolvem evolução, eu já falei isso durante as minhas aulas, já falei isso nos pré-provas, em outros pré-provas. Ecologia, o conteúdo, ele não é difícil. O grande problema da evolução é que esse conteúdo, quando colocado em um contexto, colocado em uma questão, ele pode aumentar o nível de dificuldade, porque são muitos conteúdos, são muitos temas que podem ser trabalhados dentro da evolução.
tá? Então evolução não é um conteúdo fácil, tá? Normalmente ele vai marcar as questões que são difíceis. De evolução, o que a gente vai esperar? Vamos lá, de evolução, eu vou esperar aí uma questão, ó, tá? Uma questão. Bom, então esses são os conteúdos que mais caem nas provas, tá? Mais caem. Outros conteúdos que caem menos, olha aqui, ó, fisiologia não caiu na última prova, histologia não caiu, há uma possibilidade muito grande de estar presente nessa prova. Recém caiu êmbrio, olha lá, ó, êmbrio cai pouquinho na prova. Tá? A parte relacionada a seres vivos, aqui ó, caiu 2 questões na última prova, mas fazia tempo que não caía, tá? Características gerais do reino Monera, reino Fungi, enfim, é sobre isso que a gente está falando, tá? E aí por diante, fechar então com as questões de genética, tá? Genética, nessa prova, eu vou esperar até 2 questões. E vai flutuar na genética mendeliana ou em linkage, que faz tempo que não aparece. Tá bom? Então, vamos agora entrar nos conteúdos e vamos ver o que pode e que não pode cair dentro de cada um desses conteúdos. Continua comigo aí, vamos embora! Então, iniciando o nosso pré-prova propriamente dito, o assunto que nós vamos comentar está aqui, assunto bem importante para as provas em geral, né, de biologia, que é a chamada ecologia. Ecologia é essa que está representando aqui dentro cerca de 16% do volume de questões dos últimos 10 anos de prova. Então, o que a gente pode esperar de ecologia para a prova para esse vestibular da prova da URGS aí? Vamos ver aqui. Aqui embaixo, ó. Cadeia e teia alimentar, como é que tem se comportado nos últimos anos? Veja que desde 2015 é constante o número de questões que falam sobre cadeia, teia alimentar, fluxo de energia. Em 2018 não caiu, mas depois voltou a cair em 2019, voltou a cair em 2020. Não esqueçam, em 2021 nós não tivemos o vestibular, foi utilizada a nota do Enem. Aí em 2022 reaparece, cai de novo aqui esse tema dentro da ecologia. 23, 24, 25 não caiu. Mas o que eu quero que tu olhe? Eu quero que tu olhe esse padrão aqui, ó. Não caiu em 18, volta a cair em 19. Não caiu em 20, o que a gente espera que aconteça aqui? Sendo que esse é o padrão anterior, ó. Sendo que esse é o padrão anterior. Há uma probabilidade muito grande de cair esse assunto na prova, tá? Então, o que eu espero que possa aparecer aqui em cadeia teia alimentar, sempre lembrando que existe um fluxo de energia ao longo da cadeia da teia alimentar, que é um fluxo que vai se perdendo ao longo desse processo, porque a energia vai sendo utilizada nas atividades vitais, motoras, e a quantidade de energia ao longo dos níveis tróficos vai diminuindo, tá? Então os diferentes níveis tróficos que eu estou comentando aqui, são aqueles que falam dos produtores, do produtor, do consumidor, enfim, consumidor primário, secundário, até classificar eles, tá? Isso dentro de uma cadeia, de uma teia alimentar. E o que eu acabei de comentar sobre esse fluxo de transferência de energia, tá? Lembrar da produtividade primária, secundária. Seria bem interessante você revisar também as chamadas pirâmides ecológicas, tá? A URGS em anos passados cobrava bastante esse assunto dentro da ecologia. Faz tempo que não cai. Tá, tem um outro detalhe que eu quero que tu olhe, que não está aqui em cima, mas está aqui na tabela, ó. Relações ecológicas. As relações ecológicas ficaram muito tempo sem cair, tá? Em 2019 caiu 2 questões, em 2020 caiu uma. Passada a pandemia, foi aparecer no último vestibular. Então existe uma probabilidade de ter uma questão de relações ecológicas de novo aqui. Relações que são intraespecíficas, interespecíficas. O que eu quero que tu tome cuidado nas relações ecológicas, que é o que as provas mais cobram em geral, tá? O que elas mais cobram aqui nas relações ecológicas é predatismo e competição.
São os que mais caem. Não estou dizendo que não vai cair protocooperação, mutualismo, comensalismo, amensalismo. Isso tudo pode estar presente, mas essas são as relações ecológicas que mais aparecem nas provas, tá? Bom, o próximo tema aqui dentro, que é importante, é a parte relacionada à sucessão ecológica, tá? Eu já vou voltar para o próximo tema, sucessão ecológica. Sucessão ecológica, perceba que não cai 15 e 16, aparece em 17, fica 3 anos sem cair, cai 22, 3 anos sem cair. Gente, a probabilidade de aparecer sucessão ecológica agora é altíssima. É altíssima. Vamos colocar aqui, marcar em vermelho, perigo aqui, ó. Então, lembrar o que caracteriza uma associação primária, uma associação secundária, né? O que são comunidades pioneiras, o que é uma comunidade de clímax, qual é a relação de biomassa para a produtividade ao longo dos processos de sucessão que são classificados como ESSESI, a série ou séries, e até chegar no ambiente clímax. Tá? Então, muito importante lembrar da sucessão ecológica, que pode ser primária ou secundária. Eu não falei aqui de ecologia de populações, mas veja, ecologia de populações caiu em 2018 e 2020. Caiu 2 em 2024, então a probabilidade de aparecer agora é bem baixa. Mas o que eu acredito que possa aparecer também, ó, porque de pós-pandemia não caiu ainda. Cai em 2015, 4 anos sem cair, 2020. 4 provas sem cair. Então, ó, ciclos biogeoquímicos. Dentro dos ciclos biogeoquímicos é importante tu analisar nessas relações e vamos colocar aqui, ó, perigo, né, em vermelho podendo estar aparecendo aqui na prova, tá? Então, aplicações, né, nos diferentes especificidades dos diferentes ciclos. Agora sim, saiu. Então, do ciclo da água, do ciclo do carbono, do ciclo do nitrogênio. Eles têm algumas particularidades, como, por exemplo, no ciclo do nitrogênio, a fixação, a nitrificação, como é que esse nitrogênio retorna ao ambiente. Eu posso fazer uma aplicação, por exemplo, da ação antrópica, como ela intensifica um determinado ciclo, por exemplo, do ciclo do carbono, liberando, né, resíduos fósseis, combustíveis fósseis, né, sobrecarregando a atmosfera, intensificando o efeito estufa, enfim, né, a adubação verde dentro do ciclo do nitrogênio, tudo isso a gente pode falar nos regimes das chuvas, por exemplo, dentro do ciclo da água. Então sempre é importante a gente analisar esse tema aí dos ciclos biogeoquímicos, bem importante analisar. Outro tema importante aqui, a questão que fala sobre biomas, né? Veja que antes da pandemia sempre caía uma questão sobre biomas. Agora nós tivemos uma em 2024. Então sempre cuidar desses biomas que caracterizam a nossa região. O Pampa, a floresta de Araucária, que está dentro da floresta de Mata Atlântica. Cuidado, que a URGS gosta de falar sobre cerrado, mas claro que tem biomas que que fazem parte aí dos biomas mundiais, né, que são contexto até por causa da questão do impacto ambiental. A floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga, Cerrado. Puxa, Cerrado, a prova da URGS adora Cerrado. Tá? Então sempre cuidar. E por fim, eu gostaria muito, porque entra dentro muito do campo das atualidades, as questões que falam de impacto ambiental. Perceba que a prova da URGS ela é recorrente em trabalhar questões de impacto ambiental. Antes da pandemia sempre tinha uma questão. Depois da pandemia ficou 3 anos sem cair e caiu no ano passado. Acredito, e muito, que tenha mais uma questão aqui. Então, se tem alguma coisa que a gente pode focar em muito nessa prova, com probabilidade, são esses 4 temas que tu tem que cuidar. Acredito que desses 4 temas, 3 deles podem estar presentes na prova, tá? Ou pelo menos 2 deles. Cadeia e teia alimentar, sucessão ecológica, ciclos biogeoquímicos e as questões que falam sobre impacto ambiental. Cuidado com esses 4 temas de ecologia aí. O próximo assunto desse nosso pré-prova tá aqui ele, ó. Aquela questão que dá um verdadeiro calafrio na pessoa, genética, né? Genética, nos últimos 10 anos de prova, representa relativamente um número grande de questões aí, né?
aqui representando aí cerca de 10% das provas, né, em geral. E eu quero que tu perceba que nos últimos anos a gente vai ter pelo menos de 2 a 3 questões de genética. Ah, Pós-pandemia, isso mudou um pouco o cenário, tá? Porque o que a gente tem pós-pandemia? Uma questão de genética, aqui a gente teve 2 questões, sendo que uma delas é uma questão de biotecnologia, 2024 uma questão e 2025 uma questão. Então, de novo, eu acredito que possa cair 2 questões de genética, mas esteja preparado para pelo menos uma questão. Então, o que pode cair aqui dentro? Eu vou da maior para menor probabilidade. E eu quero deixar aqui um cuidado que tu tem que ter. Eu quero que tu preste atenção que aqui, ó, esse tema aqui, ó, cromossomos sexuais. Cromossomos sexuais é difícil pular 2 anos, ó, nos últimos anos de prova ficou difícil pular 2 anos, tá? E aí nós tivemos em 2023 e ficou 24 e 25 sem cair. Então eu acho muito importante e é uma grande probabilidade de cair as questões que falam sobre cromossomos sexuais. O que tu vai estudar dentro de cromossomos sexuais? Aquela herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo correlacionado ao sistema XY e correlacionado ao sistema ZW. O sistema ZW ele inverte o sistema XY. E aquele que é característico em aves, tá? Muito bem. Então, a partir daqui, o que mais pode cair em genética? Genética, em segundo ponto, pode cair a chamada segunda lei de Mendel, tá? A segunda lei de Mendel, o que a prova da URGS gosta de trabalhar aqui dentro? A prova da URGS é uma das únicas que gosta de trabalhar epistasia, que é quando tem um gene epistático que inibe a ação de outro gene em par de cromossomos não homólogos. Então a URGS é uma das únicas provas que cobra esse conteúdo. Ele inibe a ação desses genes, tá? Então, é um dos conteúdos que pode cair. Bem como pode cair as questões que falam sobre herança quantitativa. Tá? Então, cuidar bastante disso. Até porque ele é um tema, ó, aparece 2 anos, pula um, aparece 1 ano, pula mais um, aí caiu agora, ó. Caiu 1 ano, pulou. 1 ano, pulou. Então tem probabilidade de cair de novo aqui, ó. A gente tem esses dados aqui para nos ajudar a analisar. Tá? Primeira lei de Mendel recém caiu, tá? Então a probabilidade é bem menor. Cálculos de probabilidade, análise de heredogramas. O que eu quero que tu analise aqui e que eu acho que tem uma possibilidade de cair, se cair a primeira lei, são os chamados grupos sanguíneos. Tá? Dentro dos grupos sanguíneos do sistema ABO e o fator RH. Tá? Então, isso sim eu acho que é importante de ser analisado. Bom, aqui eu quero deixar de sobreaviso um conteúdo que eu julgo ser muito importante para as provas. Nos últimos 10 anos de prova da URGS, não caíram questões sobre linkage. Tá? Não caíram questões. Eu acho que existe a possibilidade, a cada ano que passa, essa possibilidade fica maior ainda de aparecer. Linkage não é um conteúdo difícil dentro da genética, porém ele é pouco trabalhado. Quando cai nas provas questões de linkage, normalmente são para abordar o quê? São para abordar a distância entre os genes no cromossomo, qual é a taxa de recombinação que vai dar origem aos gametas recombinantes, a genótipos recombinantes. Então, lembra que a soma dos recombinantes é igual à distância ou a probabilidade de recombinação entre 2 genes. Sempre que a gente quer fazer uma recombinação e achar um genótipo específico para genes que estão ligados, seja em posição cis e trans, nós temos que fazer o chamado cruzamento teste. Aí a gente vai achar o genótipo recombinante. Enfim, linkage eu acho importante tu analisar porque ela pode aparecer na tua prova. Existe probabilidade? Claro que existe. Mas faz tempo que não cai. Lembra que isso pode ser uma carta na manga. E eu coloco aqui dentro ainda temas de biotecnologia, como técnica do DNA recombinante, os temas que falam sobre clonagem de genes ou clonagem de um organismo por inteiro. Não esqueça que clonar um organismo por inteiro, tu faz uma cópia do DNA nuclear.
uma cópia do DNA nuclear onde tem as características físicas, fisiológicas e comportamentais. Mas tu pode clonar um gene simplesmente com uma técnica de PCR para promover a formação, por exemplo, de um organismo transgênico, fazer terapia gênica, enfim. A análise de eletroforese, a prova da URGS não trabalhou ainda, tá? Então isso pode aparecer, fazer uma análise das bandas, grau de parentesco, e o último deles, os últimos deles, a técnica de CRISPR, né, que é a edição de DNA e controle biológico, tá? Lembra que essas questões, aqui é importante, ó, sempre são questões que avaliam uma situação problema. Então, a partir disso, o que uma técnica de biotecnologia pode fazer para melhorar a situação que é colocada dentro da questão, tá bom? Então, sempre é bom dar uma revisada em genética para a prova da URGS. Então, nosso próximo conteúdo aqui, a chamada citologia, aquele conteúdo que apresenta o maior número de questões presentes nas provas. Aí nos últimos 10 anos de prova, eu acho que essa é uma grande característica até das provas de anos anteriores aí, a esses 10 anos aí de análise, tá? As questões de citologia, a gente percebe que são questões obrigatórias. Então, o que tem de possibilidade de cair, o que sempre cai? Bom, o que dá para a gente perceber aqui, e eu já coloquei aqui, vou deixar em vermelho, tá? O que sempre cai nas provas são aquelas questões que falam sobre organelas. Olha aqui, ó, as organelas. Sempre aparece, ó, não caiu em 2016 só, mas no resto sempre apareceu, ó, 2022 na volta da pandemia, duas questões, na última prova, duas questões. Então, assim, a função de organelas, o que tem de possibilidade de cair aqui? A função integrada, ou seja, de retículo endoplasmático granuloso, complexo Golgi, formação de vesículas secretoras, a função dos lisossomos, qual é que é a função de um peroxissomo, complexo Golgiense, quanto a função, a sua característica, né, de região cis e trans, os centríolos também, né, que já apareceram em prova. Então, função de organelas é obrigatório, tá? Tem um detalhe interessante que eu coloquei aqui, tá? Que as funções de organelas em 2024 foram discutidas numa questão que era uma diferença entre células procariontes e eucariontes. Então não é uma questão exclusiva de função de organelas, mas as organelas que estão presentes em células eucariontes e células procariontes, tá? Então eu tive dificuldade em colocar essa observação, porque tu vai ver que lá no final do nosso pré-prova, quando eu falar nos seres vivos aqui, eu vou falar isso lá dentro das células eucariontes e procariontes também, tá? Bom, depois, o que tem grande possibilidade de aparecer aí? Que a prova da URGS gosta de trabalhar com aquelas questões que são difíceis, as questões que falam sobre bioenergética, tá? Então, e tem anos que caem 2 anos de fotossíntese, 2 anos de respiração celular. Então é importante sempre lembrar aqui, ó, as aplicações da fermentação láctica, as aplicações de fermentação alcoólica, as etapas da respiração celular e as etapas da fotossíntese. O que eu acho importante a gente analisar aqui dentro também, que a prova da URGS não falha, ó. Difícil falhar, 2019 falhou, mas ó, após pandemia não falhou ainda. Aquelas questões que falam sobre funções ou características dos ácidos nucleicos. Então, a diferença das características aqui dentro, daquelas moléculas referentes ao DNA e RNA. Então, as características gerais de composição de pentose, quem são as bases nitrogenadas, e a aplicação do dogma central da biologia molecular. Então, relacionados aos eventos de duplicação do DNA semiconservativo, a transcrição do RNA, falar sobre as regiões de exons e introns no splicing. Muito cuidado ao aplicar dentro de DNA ou RNA, o que aconteceria caso ocorresse uma mutação, sendo ela silenciosa, neutra ou não. Isso vai interferir depois na tradução, seja na síntese de proteínas, a partir da análise do código genético, que são trincas de RNA mensageiro que configuram um aminoácido. Enfim, lembrar disso dos ácidos nucleicos.
Veja que também ficou muito tempo sem aparecer, e aparece pouco, né? Aquelas questões que falam são compostos orgânicos e inorgânicos. Antes da pandemia caía. Agora, pós-pandemia, caiu só uma vez, em 2024. Então lembrar ali dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas e das vitaminas. Não é característico aparecer na prova os chamados sais minerais, mas muito cuidado, que sais minerais e vitaminas tu pode correlacionar tanto sal mineral e vitamina com a sua função em outra coluna. Então correlacionar a coluna A com a coluna B. Também tem que lembrar das carências de cada um deles. Também o excesso que ele pode provocar, tá bom? Bom, e por último, eu acho bem importante a gente analisar aqui aquelas questões que falam sobre divisão celular e sobre a intérfase, principalmente a intérfase. Veja que nos últimos anos foi muito tímida as questões que trabalharam sobre, ficamos 3 anos sem cair, ciclo celular, né, com divisão celular. Depois cai, não cai na retomada da pandemia, ficou 2 anos sem cair. Há uma possibilidade de aparecer, ela não é alta, é uma possibilidade mediana, tá? Pode parecer 2 anos sem cair, mas assim, ó, pode cair as diferentes fases da divisão celular, tanto de mitose quanto meiose, o comportamento de cromátides e cromossomos, enfim, o que caracteriza então o ciclo celular, tá? Dentro de membrana plasmática, eu coloquei aqui, ó, recém caiu, tá? O que eu gostaria que tu tomasse atenção? Aquelas questões que falam sobre osmose, tá bom? Então, cuida bastante desse conteúdo. É uma questão certa na prova e é o maior volume de questões na prova de biologia. Fisiologia humana. Aquele conteúdo que eu sei que tu gosta de estudar ele. Só que olha só, sinto te informar que dentro desse conteúdo, repetindo, a fisiologia humana, cai muito poucas questões, tá? São muito poucas as questões que caem aqui. Repare que na última prova a gente não teve nenhuma questão de fisiologia humana. 24 nós tivemos uma questão de sistema circulatório, 23 não teve. Tivemos 2 questões em 22. Mas tu pode perceber que todo ano, mesmo a prova com 25 questões, era normal cair pelo menos uma questão. Então, o que eu espero para essa prova aí? Como não caiu nenhuma questão em 25 aqui, acredito, né, que esse vestibular agora da URGS para a prova de 2026, ela seja uma prova que apresente, tá, esse conteúdo. Então, o que eu quero que tu preste atenção aqui? Vamos lá. Alto índice de aparecer nessa prova, tá? O chamado sistema nervoso. Claro que tu vai revisar a divisão do sistema nervoso central com as partes do encéfalo, bem como as suas funções respectivas. Depois, sistema nervoso periférico, dividido em somático e autônomo, e o somático, e o autônomo, periférico autônomo, simpático e parasimpático. Lembra que um é excitatório e o outro é relaxante. Um age a adrenalina, outro noradrenalina e o outro acetilcolina. Então, por que isso? Porque sistema nervoso não cai desde 2018. Mas também acredito que possa continuar aparecendo o sistema endócrino. Ah, mas o sistema endócrino não faz muito tempo que apareceu. Tá, mas é que aí tem um detalhe. Não esqueça que sistema nervoso e sistema endócrino, eles podem fazer parte daquilo que a gente chama de sistema integrado. Por quê? Porque o sistema nervoso, por exemplo, produz 2 hormônios na região do hipotálamo, a vasopressina e a ocitocina, e elas agem, elas são armazenadas lá na hipófise, melhor dizendo, na neurohipófise. Então, por isso que tem essa função integrada aí, tá? Então, sim, pode aparecer o sistema endócrino atrelado ao sistema nervoso ou não. Outro sistema que eu acho que pode aparecer é o sistema imunológico. Claro que o sistema imunológico ele pode aparecer junto com os parasitismos, na ação da utilização de vacinas, soro, enfim, tá? Imunização ativa, passiva. Aí é que tá, agora olha esse detalhe aqui, alto índice, tá? O sistema digestório. Por que o sistema digestório? Porque o sistema digestório não cai também desde a prova de 2019. Então lembrar os órgãos que fazem parte do sistema digestório, qual o pH de cada órgão, qual enzima atua em cada órgão e mais,
lembrar aqui dos hormônios que atuam no sistema digestório. Gastrina, colicistoquinina, secretina, tá? Todos esses hormônios que atuam aí dentro. Eu também ficaria muito cuidadoso aqui com questões que vão falar sobre esses dois, ó, respiratório e excretor. Bom, respiratório e excretor são duas questões que são obrigatórias tu revisar para essa prova. Por quê? Até as últimas 10 provas não caiu nada desses dois aí. Então sim, pode aparecer o sistema respiratório e o sistema excretor. Ou seja, bem na verdade, os sistemas que mais têm probabilidade de cair é o sistema nervoso e o sistema endócrino e imunológico. Mas, como o sistema respiratório e excretor faz tempo que não aparece em prova, eu acho que eles acabam assumindo essa prateleira de importância. Então, vou colocar aqui, ó, os dois aqui embaixo, ó, respiratório e excretor. Por quê? Porque esses dois fazem tempo que não aparecem em prova. Tudo bem? Eu sei que tu gosta de estudar a fisiologia humana, então isso não vai ser um problema para você. Revisa aí. Nosso próximo assunto está aqui ele, ó, os chamados parasitismos. Parasitismos é um tema dentro das provas em geral que gera bastante preocupação, porque ele vai entrar dentro daquele conjunto de conteúdos que faz parte das atualidades. Então a gente tem que estar sempre procurando e pesquisando, estar atento àquilo que está acontecendo no momento, nos últimos anos. O aumento de algum caso, algum tipo de doença, a diminuição, se deu algum surto, se apareceu uma endemia, uma pandemia, enfim, tá? Mas, primeira coisa, antes de começar a falar sobre parasitismos, observe isso aqui, ó. Desde a volta da prova, agora com o modelo de 15 questões, perceba que nós não tivemos questões realmente que falaram sobre parasitismos. Ah, Dani, mas tem uma questão aqui, ó, em uma questão em 2023. Tá, deixa eu te alertar sobre essa questão aqui. Essa questão de 2023 é uma questão que começou com a contextualização sobre a varíola. Lembra que nós tivemos um surto de varíola aqui, a chamada varíola do macaco? Tá, mas essa questão aqui, ela trabalhou sobre questões ambientais que proporcionavam o aumento das zoonoses. Tanto que falou em aquecimento global, aumento do número de vetores. Então ele utilizou a varíola do macaco como um chamariz, como uma contextualização para falar sobre questões ambientais e alguns índices ali que fala sobre campanha, cobertura de cobertura vacinal. Então, foram muitos assuntos dentro de uma única questão, que foi ecologia, sistema imunológico, parasitismo, enfim. Por isso que eu coloquei um asterisco aqui, ó, nessa questão, porque ela não foi exclusiva de viroses. Então, parasitismos para a prova do Enem é um tema que está em aberto. Tem muita coisa que pode ser trabalhada aí dentro. Então eu quero que tu fique atento ao estudar os parasitismos, isso aqui, ó. Identificar na questão, tá? Identificar quem é que é o agente etiológico. Se for uma virose, cuidar com HIV, com HPV, que são doenças sexualmente transmissíveis, estão aqui embaixo, né? O HIV, o HPV. Cuidar, por exemplo, a varíola já foi trabalhada dentro dessa prova aqui, mas não exclusiva para elas. Pós-pandemia, não caiu nada sobre o coronavírus. A gripe, estamos tendo surtos de gripe, né, cada vez mais agressivo, o H1N1, o H3N2, a volta do sarampo e da poliomielite por causa da não vacinação, né, a população está ficando mais vulnerável, né, o retorno de doenças que estavam praticamente erradicadas, as bacterioses, olha só, nós estamos falando na URGS, Porto Alegre o ano passado ficou embaixo d'água por causa das enchentes, então dentro das bacterioses pode ser trabalhada uma questão, e eu esperava muito que isso tivesse caído no passado, sobre leptospirose, sobre tétano. Ainda por cima, as que mais caíram nos últimos anos foram as questões de protozooses, uma em 2016 e uma em 2020.
Então, claro, o que pode cair aqui? Mal de Chagas, que tem muitos casos na região metropolitana ali, porque tem o vetor que é o barbeiro, né? Enfim, malária. Mas, nas doenças causadas por nematelmintos, cuidar muito aqui, tá? Cuidar muito, porque não tivemos questões nos últimos 10 anos que falem sobre teníase, esquistossomose, ascaridíase, nada sobre verminoses. Olha aqui, ó, a gente não teve nada, absolutamente nada sobre as tais verminoses. Bem como doenças que têm como transmissores artrópodes, enfim. Por isso que eu coloquei artrópodes aqui, ó. Tá? Ectoparasitas, carrapato, pulga, piolho, né, ácaros, isso aí não caiu em prova ainda. Também não acredito que caia muito, porque não é muito tema das provas do vestibular no geral, tá? Mas, questões que falam sobre vetores de doenças, tu tem que cuidar. Caiu uma questão aqui em 2019. Isso aqui foi abordado nesta questão de 2023. Então, se eu tenho um monte de vetores para determinadas doenças, como viroses, bacterioses, por exemplo, virose, posso falar de febre amarela, dengue, zika vírus, febre chikungunya, que tem o Aedes aegypti. Eu posso falar nas protozooses aqui, por exemplo, o mosquito do gênero Anopheles, lá na malária. Enfim, o que se faz como prevenção? Bom, eu tenho que atacar os vetores para diminuir isso, bem como na esquistossomose, que é um molusco. Então, e os tratamentos? Bom, para doenças bacterianas são antibióticos. Então, a gente tem que cuidar com esses detalhes aí, tá? Então, identificar o agente etiológico, entender o ciclo de vida dele, se ele tem um hospedeiro definitivo, se ele tem um hospedeiro intermediário, se ele é monoxênico com só um tipo de hospedeiro. Tudo isso tem que ser levado em conta dentro dos parasitismos. Aqui, eu ficaria, claro que dentro das atualidades, mas a URGS mostrou que nos últimos anos não tem cobrado atualidades em parasitismos. Não caiu leptospirose, não caiu coronavírus, enfim. Mas essa questão de 2023 é sobre a varíola. Pois é, mas não é específico de varíola. Então, essa é uma questão que está em aberto. Difícil definir o que pode cair em parasitismos. Então agora nós vamos falar de dois assuntos aqui. Um deles mais perigoso, que tem maior probabilidade de cair na tua prova, e o outro mais simples. De quem que eu estou falando? Aqui em cima, de evolução e também sobre origem da vida, que cai bem pouquinho na prova, tá? Não cai muito. Então, primeiro eu vou começar falando de evolução. Bom, em evolução, o que a URGS tem trabalhado nos últimos anos? Percebe que pelo menos uma questão de evolução vem caindo. 2020 aqui foi um ano bem atípico, mas lembra que aqui a gente tinha ainda 25 questões, mas caíram 4 de evolução. Sempre caiu uma média ali de 2, né, 3 questões. Mas agora com a prova de 15 questões, a gente tem que estar preparado para pelo menos uma questão. Bom, em 2025, a última prova, essa questão aqui, ó, era uma questão que falava sobre seleção natural, os fatores de adaptação por causa do ambiente, enfim. Aí em 2024 caiu uma questão sobre processos evolutivos, divergência gênica, convergência gênica. Bom, aquilo que a gente já sabe sobre órgãos homólogos, órgãos análogos, enfim. Em 2023 caiu um cladograma, pedindo quem é que tinha maior grau de parentesco com o outro, analisando um cladograma. Daí tu olhava a anagênese, enfim. E por último, caiu uma questão em 2022 sobre mutações. Então isso aqui a gente vai cuidar agora esse ano. Então o que tem probabilidade de cair na prova da URGS e que a URGS gosta de trabalhar aqui dentro? Primeiro, nós vamos começar revisando aqui dentro aquelas características que vamos trabalhar sobre processos de especiação, tá? Bom, então nesses processos de especiação, tudo aquilo que leva a as chamadas, vamos lá, as chamadas fragmentações de hábitats, tá? O isolamento geográfico reprodutivo. Então esse isolamento geográfico e reprodutivo, bom, a fragmentação de hábitos leva o isolamento geográfico, consequentemente leva o isolamento reprodutivo. Aumenta a especiação. Bom, aí, ponto importante aqui, e esse aqui tu vai cuidar bastante, tá? As questões que vão trabalhar sobre os tipos de mutações.
Aí nos tipos de mutações tu vai cuidar tudo que é aneuploidia, tá? Principalmente aquelas que são trissomias. Lembra? Ó, 2N mais 1. 2N, nossa, esse 1 aqui ficou muito ruim, tá? 2N mais 1. Tá, então, deixa eu apagar ele porque eu não estou convencido desse cara aqui. Tá, então, 2N mais 1. Melhorou. Tá, então, as trissomias. Sempre cuidado, porque daí tem trissomia do cromossomo 21, do 13, 18, os cromossomos sexuais com Klinefelter e assim por diante. Difícil cair, mas pode cair também as euploidias. Opa! As euploidias. Tá? Bom, então dentro das euploidias, o que tu quer que tu cuide aqui? Numa euploidia, tu pode alterar todo o genoma do indivíduo, tu vai alterar. Pode ser um haploidismo, como acontece no caso do zangão, ou pode ser um poliploidismo, quando tu aumenta a carga genética. Tá? Então pode ser um triploide, um tetraploide, um hexaploide. Tá? Então cuidar disso. Outras coisas que podem ser trabalhadas nessa prova e que tu vai ter que tomar bastante cuidado é isso aqui, ó. Aquelas questões que vão falar sobre os diferentes tipos de seleção natural. Quando que ela quando ela tem ali nessa condição. Por exemplo, se ela é direcional, se ela é disruptiva. Bom, se ela é disruptiva, ela leva a irradiação adaptativa. Então, nesses casos, se a seleção é artificial, se está acontecendo a seleção, mas cuidar muito com a deriva gênica, que é um processo aleatório, né, que leva à diminuição da variabilidade sem considerar os valores adaptativos do gene, tá? Então tudo isso diminui a variabilidade genética, fora recombinação, que é o crossing over, e a segregação independente e as mutações. Mutações elevam a variabilidade. Aqui dentro ainda, dentro das evidências de evolução, é muito cedo para cair isso, tá? Porque caiu aqui, ó. Isso caiu aqui nessa prova de 2024. Então tá muito cedo para cair isso, tá? Mas se cair, lembrar da diferença entre órgãos homólogos, órgãos análogos, órgãos vestigiais, as evidências através de fósseis. E também saber aplicar aqui dentro aquelas características que falam sobre ideias de lamarquismo e darwinismo. Né? O lamarquismo com a ideia da lei do uso e desuso e darwinismo com a ideia de seleção natural, tá? Que é a conservação das características, que melhora as aptidões, enfim, que resulta numa sobrevivência no meio. O que a URGS faz muito tempo que não trabalha, tá? Mas muito tempo mesmo. Aquelas questões que trabalham sobre equilíbrio gênico. Isso aqui, se caísse na prova, seria uma surpresa. Tá? Mas assim, a prova da URGS já trabalhou. Ok? Ela já trabalhou isso, então tem que tomar cuidado. Tá? Não significa que ela não vai mais trabalhar. Ela pode aparecer, poxa vida, caiu em tantas outras provas nos últimos anos, por que a URGS não pode trabalhar? Se ela já trabalhou em anos seguintes. Ainda, tá? Para finalizar, dá uma revisada nas questões que falam sobre origem da vida, tá? Origem da vida, olha que interessante isso. Ela caiu em 2015, 17 e 18. Desde 2019 não cai na prova da URGS. Então, o que tu vai analisar aqui? A diferença entre a biogênese, e eu quero que tu analise aqui dentro também a diferença das hipóteses autotróficas e heterotróficas, tá? Então isso é bem importante você lembrar. Cuidado, se cair algum gráfico que já caiu mais de uma vez falando sobre a origem da vida, sobre aquelas questões que levam em consideração aqui dentro o acúmulo de oxigênio na atmosfera a partir do aparecimento dos organismos que são autotróficos. Quando começa a aumentar esse gráfico, não tem como ter organismos muito complexos. É tudo de uma forma muito simples. Tá? Então, cuidar com a análise a partir desses gráficos aí.
Tá? Então é importante tu estudar a evolução. Normalmente a evolução não aparece com questões fáceis. Dentro das tuas 15 questões há uma grande possibilidade de ela estar lá no grupo das questões que são difíceis, mas isso não é regra. E a origem da vida normalmente é uma questão fácil para média. Tá? Ah, há uma grande possibilidade desses dois assuntos estarem presentes na prova. Zoologia. Zoologia, para a prova da URGS, tem se tornado uma incógnita aí. Sabe por quê? Porque quando me fazem a pergunta, e aí, professor, o que vai cair em zoologia? A URGS, depois da pandemia, da prova com 15 questões, começou a ficar mais difícil a previsão. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Essa questão aqui de invertebrados inferiores tratou uma série de outros invertebrados. Trabalhou alternativas falando sobre poríferos, sobre artrópodes, sobre equinodermas. Então, são questões que abrangem muito conteúdo numa questão só. Porque, claro, o que a gente vai esperar agora de zoologia? Até 2 questões, ó. Aqui, por exemplo, essa questão aqui de 2024. Essa é uma questão que fala de uma estrutura específica de uma classe. Por exemplo, ampolas de Lorenzini, tá? Para peixes que são condrictes. O forame de Panisa lá nos répteis. Então, são características específicas de um grupo de animais que tu tem que correlacionar. Então, sacos aéreos, os 5 pares de sacos aéreos para aves. Tu vê que as estruturas elas não são correlacionadas em relação a diferença de sistema respiratório, diferente de sistema circulatório. Não, é uma estrutura que caracteriza um determinado filo, ou uma classe, ou uma ordem. Então é isso que vem trabalhando na URGS. O que tu tem que saber aqui então para a prova da URGS? Dadas essas últimas características, tá? Por exemplo, aqui ó, aqui eu tive uma questão de anfíbios. Então bem provável que não caia anfíbios agora. Tá? Aqui nós tivemos uma questão falando sobre peixes, que era uma respiração branquial. Bem provável que não caia peixes. Tá, mas o que pode cair então sobre invertebrados? Então, características gerais sobre os vertebrados, tá? Ou questões que falem sobre vertebrados, lembrando que aqui pode aparecer, por exemplo, répteis, mamíferos, aves, quando for de forma mais específica, tá? Mas ele pode abranger diferentes tipos de sistemas circulatórios, diferentes tipos de sistema respiratório e trabalhar com uma fisiologia comparada, tá? Então veja que o comportamento das questões de zoologia da URGS mudou bastante. Agora, nesta parte relacionada aos invertebrados, pois bem, o que a gente pode esperar sobre isso? Os artrópodes são os que mais aparecem. Porém, olha o quão perigoso isso que eu vou comentar contigo agora. Os moluscos não tem uma questão exclusiva para eles desde 2012, desde 2011. Então podem cair questões falando sobre moluscos. Pode ter questão falando sobre anelídeos também, tá? Na verdade, anelídeos é mais recente, tá? A gente tem uma questão de anelídeos aqui, ó, 2022. Mas também pode cair, tá? Agora, invertebrados inferiores, tá? O que nós vamos cuidar daqui dos invertebrados inferiores? Essa divisão de 2 conteúdos para a zoologia, se for uma de invertebrados inferiores, na última prova já foram citados, por exemplo, os poríferos quinidários, tá? Principalmente os poríferos aqui. Então não acredito que caia tão cedo, mas pode cair, por exemplo, plateumintos e nemateumintos. Como a característica de cada um dos filos ou ainda sobre os seus parasitismos respectivos, tá? Então, zoologia não é fácil de trabalhar na prova da URGS porque mudou muito o comportamento desse tipo de questão, mas eu ainda acredito
que vai ter muito conteúdo numa questão só, como vem aparecendo, por exemplo, nessa questão que praticamente cada alternativa era um filo diferente, com características diferentes. Essa de 2024, olha que interessante. Essa aqui falou sobre os diferentes, se o animal era dipoblástico, tripoblástico, se era celomado, pseudocelomado, celomado. Ok? Então tem que cuidar com tudo isso aí, tá? Zoologia, tu tem que ir para essa prova, não adianta te direcionar com um conteúdo único. Tu vai ter que estudar toda a zoologia para ele, tá? Mas eu sei que tu está preparado para isso. É lógico que eu sei disso. Então, o que tem mais probabilidade de cair? Nos vertebrados répteis, aves e mamíferos. Nos invertebrados inferiores, plateumintes e nemateumintes. Nos invertebrados superiores, moluscos e artrópodes. Tá bom? Lembra de estudar aqui dentro muito a parte relacionada à chamada fisiologia comparada, os diferentes tipos de sistema e as características gerais de cada filo, classe ou ordem. Tá bom? Então dá uma estudada nisso aí que tu vai ter sucesso nessas questões. Bom, nosso próximo assunto aqui do nosso pré-prova vai ser o conteúdo a ser revisado, que é a botânica, tá? Botânica, pós-pandemia aí, né? A prova assumindo aqui as 15 questões, a gente percebe que se tu vem para cá, ó, todo ano caiu pelo menos uma questão. Pós-pandemia ali, quando voltou a prova, não teve nenhuma questão. Mas sempre a gente tinha 2, 3 questões por prova. Tá? Aí diminuiu. Então o que a gente vai esperar para 2026? Vamos lá. 2 cenários. Ou vai continuar caindo só uma questão em 15, ou vai cair 2 questões. Por que vai cair 2 questões? Porque 2022 não caiu nenhuma. Aí de forma tímida cai uma questão em 23, que é uma questão sobre reprodução, tá? Muito pouco expressiva essa questão, né? Sobre reprodução botânica. Depois, 2024, nós tivemos uma questão sobre angiospermas, ok. E tivemos, sobre características gerais aqui botânicas, tá? E em 2025 nós tivemos uma questão sobre angiospermas, tá? Falando sobre plantas vasculares do grupo das angiospermas. Muito bem. Então, o que a gente percebe que nesse cenário, as que mais caem são as plantas do grupo das angiospermas. Mas por probabilidade, o que a gente pode esperar para essa prova? O que não caiu ainda, tá? Então, de novo, volto a colocar aqui dentro. O grupo das angiospermas, o grupo que tem maior probabilidade. Porém, pensa nisso aqui, ó. Desde 2017, tá? Desde 2017, nós não temos questões sobre fisiologia vegetal. Então, sobre fisiologia vegetal, vamos ali revisar os hormônios vegetais, tá? Os diferentes movimentos, quando eu falo de tropismos, nastismos e deslocamento com os tactismos. Fatores como a absorção de água e sais minerais por apoplasto e simplasto, isso já caiu em outras provas. Sobre a condução da seiva pelo xilema, sobre a condução da seiva pelo floema, isso pode cair na prova. Tá? Lembrar também que desde 2019, nesse modelo de questão de prova de 15 questões, também não caiu histologia. Tecidos permanentes como de condução, sustentação, os parênquimas, a modificação de epiderme, diferentes meristemas primários e secundários, tudo isso é importante de ser revisado. Agora, sempre um ponto importante que eu acho aqui, e que olha, nos últimos 10 anos de prova que não caiu, ó, tá? Nos últimos 10 anos. Isso aqui,
tu vai ter que cuidar com muito, mas muito carinho. São as questões que vão trabalhar aqui dentro. Olha lá, são as questões que vão trabalhar briófitas, pteridófitas, mas principalmente as gimnospermas. A dica para essa prova são esses conteúdos que não apareceram nessa prova nos últimos 10 anos. Então nós temos 10 anos de prova sem trabalhar pteridófitas, briófitas e gimnospermas. Ok? Então, eu espero para essa prova até 2 questões, uma delas abrangindo grupos botânicos, com maior probabilidade de briófitas, pteridófitas e gimnospermas, e a outra questão falando ou de histologia ou de fisiologia. Mas sem esquecer da importância que as angiospermas têm, porque elas sempre aparecem nas provas. Só que olha aqui, ó, não caiu 22, caiu 23. Não caiu 24, caiu 25. Se ele obedecer mais ou menos a mesma lógica, o que tu acha que deve acontecer aqui? Obedecendo a mesma lógica, não estou dizendo que vai acontecer, mas é a probabilidade de acontecer aí dentro dessa prova de 2026. Tá? Então, a probabilidade é até de 2 questões. Fica antenado com botânica, porque a prova da URGS, a botânica, ela gira em torno de questões que são fáceis para média. Dificilmente elas vão ser difíceis. É claro que se aparecer de novo angiospermas aqui, tu vai ir com essa prova estudando, por exemplo, tipos de frutos. Ok? Por exemplo, tá? Verticilos florais. Ok? Então, claro, é muita coisa para estudar em botânica? Concordo que seja muito conteúdo, mas é uma questão certa que vai estar nessa prova. Isso aqui, ó, que aconteceu em 2022, é muito pouco provável que volte a acontecer, porque pelo menos em um ano tá caindo todo ano está caindo uma questão. Olha aí, ó, o conteúdo que eu comentei contigo lá na fisiologia, que é a chamada histologia animal. Histologia animal não é um conteúdo que aparece com uma frequência muito grande na prova. Tá? Até tem provas que nem cai histologia. A prova da URGS tem uma preferência muito maior por fisiologia humana ou fisiologia comparada dentro da zoologia do que a própria histologia animal, por si só. Por quê? Nos últimos 10 anos de prova, a histologia tem representado 4% das questões. É muito pouco. Então, se a gente olhar no cenário da histologia, veja, ó, 2015 só caiu uma questão, 2016 só uma, 2017 só uma, 2018 nem caiu, daí 2019 caiu 2, 20 caiu 2, daí 2021 nós tivemos 22 com 15 questões por prova, aí caiu 2, mas não caiu, ó, 2023, 1 e 24, nenhuma e 25. Então, o que pode cair nessa prova, tá? O que eu espero que apareça nessa prova? Vamos lá. Eu espero muito cair nessa prova, tá? E a gente percebe que a prova da URGS já trabalhou outros anos, por exemplo, o tecido epitelial, tá? Recém caiu, essa última questão aqui, ó, é sobre tecido epitelial de revestimento. Então não acredito que caia, mas pode cair o glandular, tipos de glândulas endócrinas, exócrinas, mistas, os tipos de secreção, apócrina, holócrina, enfim, isso pode cair, tá? Bom. Outro conteúdo que eu acho que pode cair, tá aqui, ó, tecido nervoso. O tecido nervoso, a última vez que cai, é 2020. Não caiu pós-pandemia. Mas quem eu acho que tem grande probabilidade de aparecer nessa prova, tá aqui ele, ó, o chamado tecido sanguíneo. Ok? Tecido sanguíneo porque ele pode trabalhar as células, como por exemplo, tá? Células essas como as hemácias, no transporte de oxigênio e gás carbônico sendo produzido na medula vermelha dos ossos, os leucócitos,
eles podem te dar uma situação, problema na questão em avaliar qual tipo de leucócito está ativo na composição aí de combate a doenças como, sei lá, viral, bacteriana, se é, enfim, o que está sendo a produção de anticorpos, e aí também as plaquetas na coagulação sanguínea. Então isso pode vir a aparecer na tua prova, tá? Então essa questão aqui ela é muito importante de ser analisada, por isso o tecido sanguíneo deve ser estudado, o tecido sanguíneo deve ser revisado, com tudo isso que eu comentei contigo agora, tá? Se tem um tecido conjuntivo que eu gostaria que tu cuidasse bastante, que já caiu nas provas dos anos anteriores e não vem aparecer nos últimos 10 anos de prova, é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Que é o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Cuidar dele, ok? Então, eu sempre acho importante a histologia animal na prova, só que o que eu tenho a gente percebe que tem caído pouco. Mas olha o padrão, tá? Não cai em 23, cai em 24, não cai em 25. Desses que eu acabei de comentar, tem grande probabilidade, tá? Dá uma revisadinha em tecido muscular também, tá? Porque a prova da URGS já mostrou que tecido muscular pode aparecer e não cai, ó, desde 2017. Era uma questão que falava sobre as fibras musculares, enfim, diferentes tipos de atletas. O maratonista tem um atleta de 100 metros rasos, tá certo? Então, dá uma revisada aí. Eu sei que histologia animal também tem bastante conteúdo, mas o que a questão me mostra é que pelo menos uma questão esteja presente nessa prova aqui. Então, o nosso próximo assunto aqui é a chamada embriologia, né? Embriologia que também não é um conteúdo que tem uma frequência muito grande nas provas. A gente pode perceber aqui sempre pelo menos uma questão. Veja, 2020 nós tivemos duas, 19 uma, 18 uma, enfim, 15 e 16 nem caiu o êmbrio, tá? 2024 nem caiu o êmbrio. Daí caiu 22 uma, 23. Essa questão de 23 ela é difícil porque é uma questão que trabalhava sobre reprodução, célula-tronco, enfim, tá? Agora, 2025, caiu uma questão sobre gametogênese. Então, essas questões que falam sobre reprodução, fecundação, acho que diminui a probabilidade para essa prova de 26. O que pode cair aqui então, tá? A gente tem que ficar bem atento. Por exemplo, as questões que falam, por exemplo, sobre os hormônios ou sobre o gráfico referente ao ciclo menstrual, a ação dos hormônios que são referentes ao ciclo menstrual, os hormônios produzidos pelos ovários e os hormônios produzidos pela hipófise, tá? Isso pode ser correlacionado com o sistema reprodutor masculino e feminino, ok? Mas dentro da embriologia propriamente dita, bom, aí aumenta a probabilidade. Porque a embrio ela caiu, ó, em 2022, mas parou de cair. Então, aqui em 2026 eu acredito que caia. O que a gente vai estudar aqui? Os diferentes tipos de anexos embrionários, a função respectiva, os tipos de óvulos, diferentes tipos de clivagens, as fases do desenvolvimento embrionário e ainda a histogênese ou organogênese, o que cada folheto embrionário vai originar, ok? Então, embriologia tem uma grande probabilidade de aparecer de acordo com o que vem me apresentando os últimos anos de prova. Tá? Então, revisa a embriologia. Embriologia não é um conteúdo difícil, mas tu tem que ter revisado esse conteúdo. Tá? Não vou me deter muito aqui, ficar procurando pelo em casca de ovo para esse assunto aqui, até porque a probabilidade de ele cair, de acordo com as últimas provas, ela é menor, tá? Então, a maior probabilidade de aparecer êmbrio, mas, certo? Isso não é certo. Nem que caia algum desses assuntos sobre essa prova, tá? Tem muita coisa para cair nessa prova. Mas eu acho que uma questão de êmbrio tem grande probabilidade. Então chegamos na parte final do nosso pré-prova, que segundo os conteúdos programados pela prova da URGS, é o que a gente chama de seres vivos, né?
que representa uma parcela aí nos últimos 10 anos de prova de mais ou menos uns 5%. E o que a gente pode esperar desses conteúdos aqui? Vamos lá então. Não tem uma expressão muito grande na prova. Tu vai me dizer o seguinte, olha só, Dani, eu estou olhando aqui, mas na prova de 2025 eu tive 3 questões sobre esse assunto. Tá, deixa eu te dizer o que caiu, tá? A primeira questão da prova está aqui, ó, é sobre o reino Monera. Sabe o que é essa questão aqui? É uma questão que diferencia eubactérias e arqueobactérias. Ok? Uma questão sobre classificação, uma questão sobre domínios, mas que envolve o reino Monera. E por que eles são separados, esses domínios? Depois, nós temos uma questão, e eu tive que colocar aqui dentro, que fala sobre a diferença entre célula procarionte e eucarionte, dando como verdadeira célula procarionte, citando os indivíduos do reino Monera. Tá? Então, nem é exclusivo do reino Monera. Agora, tanto é que lá na parte de citologia, se tu voltar, eu falo sobre isso. E caiu uma questão que é um cladograma. Tá? Que esse cladograma, eu também citei ele agora há pouquinho nesse nosso pré-prova, ali dentro de evolução. Que, claro, um estudo da classificação dos seres vivos, eu tento linkar eles aqui dentro, falando sobre a relação evolutiva ou de ancestralidade entre as diferentes populações. Mas perceba que na prova de 2024, 23 e 22 não caiu nada sobre esses assuntos. Nada. Mas o que a gente pode esperar aqui dentro então? Vamos nessa. Primeiro ponto. Vírus. Então, vírus, o que eu quero que vocês lembrem daqui sobre os vírus? Vamos lá. Aqui em cima, ó. Vamos lá. Sobre vírus. Características gerais. Então, lembrar das características gerais dos vírus. Lembrar que eles fazem ciclo lítico-lisogênico. Isso vale também para o rei. Porque olha só, vírus não caiu ainda. Faz 10 anos que não cai nada sobre vírus. Cai sobre viroses. Isso é outra coisa. Eu já discuti contigo lá dentro dos parasitismos. Mas sobre características gerais de vírus, sobre a estrutura do vírus, as formas de reprodução, faz tempo que não cai. Outra coisa. A parte do... Olha o reino fungi aqui embaixo. O reino fungi parece em 2015, parece em 2018 e não caiu ainda. Eu acho realmente que o reino fungi está muito próximo de cair nessa prova. Mas principalmente linkado aqui dentro, vai lembrar sobre as características gerais do reino fungi. Eucariontes, podem ser unipluricelulares, a parede celular de quitina, reserva na forma de glicogênio. Então todas essas características elas são possíveis de aparecer nessa prova, principalmente as características gerais. Quem tem corpo de frutificação, quem não tem. Vale também para o reino protista. A probabilidade é muito menor em reino protista, porque a prova, para trabalhar reino protista, ela trabalha normalmente dentro das questões que são doenças causadas por protozoários. Por exemplo, não caiu nada sobre algas, mas não é característica da URGS trabalhar algas. Ok? Bom, então a gente não tem muito o que ser abordado aqui dentro de seres vivos, porque cai pouco nessa prova. Ok? Mas sempre é importante lembrar das características gerais dos diferentes reinos, as formas de reprodução, sempre é importante saber sobre isso. Bom, então, sobre isso ainda, tá? Para finalizar esse pré-prova, eu acho que é extremamente importante eu chegar aqui, nesse momento, e te desejar uma boa prova, que tu tenha muito sucesso nessa prova da URGS, que tudo que eu comentei aqui dentro desse nosso pré-prova, eu sei que ele foi um pouco extenso, mas que essas informações sejam importantes para o teu sucesso na prova. Eu fiz um estudo muito detalhado das provas dos últimos 10 anos, na verdade eu estudo as provas anteriores, nessas relações aqui de gráfico, nessas tabelas, eu coloco os últimos 10 anos para não ficar muito cansativo. Com 10 anos de prova a gente pode extrair muitos dados. E desse lado de cá, estou torcendo muito por ti, pelo teu sucesso e dizer que eu estou à disposição para que tu precisar ainda. Tá certo? Vai lá, dê toda nessa prova, que no final a gente vai comemorar junto essa tua aprovação. Feito? Uma boa prova e um excelente estudo para você.